diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Mais uma vez, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Se assente adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Irmãos, quando eu abro a Bíblia Sagrada, cada livro, cada epístola, cada evangelho, eu tenho a percepção que cada livro foi escrito ou direcionado para um povo, né, com uma cultura diferente, mas cuja mensagem existe um propósito. Quando pegamos a Bíblia, sabemos que a revelação de Deus ela é progressiva desde Gênesis a Apocalipse, né? E quando então abrimos cada capítulo, cada livro, cada evangelho, percebemos que o autor, o escritor, na verdade, ele está direcionando aquela carta para um povo com uma mensagem central. Não vou pegar aqui desde Gênesis, mas eu queria já começar desde Mateus, no Novo Testamento, para você entender aquilo que eu estou dizendo. Quando o escritor, o evangelista Mateus, escreve o evangelho de Mateus, ele está escrevendo para o povo judeu. Por que ele escreve para o povo judeu? Porque ele está apresentando Jesus como rei. O povo judeu tinha dificuldade naquele momento de reconhecer Jesus como Messias. Então ele escreve para o povo judeu com o propósito de apresentar Jesus como rei. Não vamos entrar nos detalhes por causa da hora, mas se você perceber, Mateus ele começa escrevendo o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Por quê? Porque todo rei, né, era costume, cultura, ele tem que ter uma genealogia. Então Mateus já escreve o seu evangelho trazendo a genealogia de Jesus, trazendo até Davi, dizendo que Jesus, ele é rei, né? Ele é filho descendente de Davi. Então ele já começa escrevendo, e aí nós vimos outras passagens que você começa a observar, né? Jesus sendo apresentado como rei. Quando os três magos se apresentam até Jesus, quando ele está nascendo, e trouxeram alguns presentes, mirra, incenso e ouro. Por quê? Porque um rei, ele tem que ser presenteado, ele foi presenteado verdadeiramente à altura. Então todo o evangelho que Mateus escreve é sempre apresentando Jesus como rei, porque o povo judeu, ele não acreditava que Jesus era rei naquela ocasião. Marcos, ele já escreve para uma outra visão. Marcos está escrevendo para um povo sofredor, um povo que naquele momento está sofrendo o caos em Roma. Roma ateou fogo em vários cristãos. Então, quando Marcos escreve o seu evangelho, ele escreve para um propósito, que era sustentar a fé do povo que naquele momento estava debaixo de perseguição. E ele apresenta Jesus como um servo fiel, sofredor, dizendo que Jesus foi levado a ovelha, como ovelha muda, um matadouro, e não negou, foi fiel até a morte. Então Marcos agora, ele escreve para um público diferente, cujo propósito também era um propósito diferente de Mateus. Quando você abre o evangelho de Lucas, você vê Lucas escrevendo para um outro público, que é para os gregos. E por quê? Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, um homem sábio. E quando ele escreve, direciona o seu evangelho para o povo grego, é porque o povo grego tinha uma cultura muito forte e uma sabedoria muito intensa. Então você vai perceber que quando Lucas começa a tratar o seu evangelho, ele começa a trazer algumas coisas que Jesus fez naquela oportunidade. Como assim, pastor? Quando aquela mulher pecadora se apresenta a Jesus e todos queriam apedrejar aquela mulher, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a escrever na areia e diz: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque o povo queria pegar Jesus em uma infração. Porque se julgar a mulher, ele está indo contra a lei de Moisés. Se não julgar a mulher, está indo contra a lei. Eles queriam saber o que Jesus iria fazer naquela oportunidade. Então Lucas começa a apresentar a sabedoria. E a sabedoria de Cristo, ela é maior do que Aristóteles, do que Platão, dos homens filósofos a qual os gregos estudaram e aprenderam desde o seu nascimento. Então Lucas, ele começa a apresentar a Jesus como um homem sábio, e não só como um homem sábio, mas também apresenta o evangelho dos perdidos. Como assim, pastor?
Lucas, ele vai tratar de muitas pessoas que foram abandonadas pela sociedade, foi abandonada pelos seus parentes. Você vai ver que muitos casos em que Lucas retrata são pessoas que foram abandonadas pela sociedade. A mulher do fluxo de sangue, nós vamos ver o cego. Então são pessoas que a sociedade não dava nada, mas Lucas apresenta um Cristo que está de braços abertos. Quando todo mundo vira as costas para você, saiba que Jesus está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Então Lucas não só apresenta a sabedoria de Cristo, mas também apresenta, querido, o evangelho para os perdidos, aqueles que foram perdidos, aqueles que foram esquecidos pela sociedade, mas foi abraçado pelo Senhor. O evangelho de João, ele é um pouco diferente, porque vai apresentar a divindade de Jesus, tirando os três evangelhos conhecidos como evangelho sinótico. Você vai ver agora o evangelho de João, o evangelho escrito por João, numa ótica diferente, porque está apresentando a divindade de Deus. Sabemos que Jesus foi homem, mas também Jesus era Deus. Então João começa a escrever o evangelho como: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então ele já começa a apresentar a divindade de Cristo. Então nós percebemos e observamos que cada evangelho tem uma mensagem direcionada para um povo e uma mensagem central naquela oportunidade. Atos dos Apóstolos, quando Lucas ele vai escrever a história da igreja, nós não vimos somente o crescimento da igreja, o nascimento de uma igreja, nós vimos atrás da igreja o Espírito Santo como uma válvula propulsora, impulsionando o crescimento da igreja. E eu te digo, meu irmão, se o Espírito Santo não estivesse sobre o povo, hoje nós não estaríamos aqui. A igreja que não tem a presença do Espírito Santo e não é direcionada pelo Espírito Santo, ela não vai avante, ela não cresce. Eu vou te dar um exemplo. Atos capítulo 6, o que a Bíblia vai dizer? O Espírito Santo, ele separa 7 diáconos para servir ao templo do Senhor. E a mensagem é bem específica. A Bíblia vai dizer que o próprio Espírito separa 7 homens para o serviço do diaconato. O que nós vimos no tempo atual, meu irmão, o homem separando o outro homem. Nós não vimos mais direcionamento de Deus. Muitas das vezes quem está sendo levantado, seja diácono, presbítero, evangelista ou pastor, é muitas das vezes porque tem afinidade com o pastor. Muitas das vezes é porque dá um dízimo alto. Já não é mais muitas igrejas já não é mais direcionada pelo Espírito Santo. E infelizmente, irmãos, chega aonde nós chegamos, o ponto a qual estamos chegando e mundo afora. Mas a igreja que é direcionada pelo Espírito Santo, impulsionada pelo Espírito Santo, ela só tem a crescer para a glória de Deus. Paulo, traz uma água para mim, fazendo um favor. Então nós começamos a observar, quando você sai de Atos, entre Romanos, a mensagem central é: o justo pela sua fé viverá. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 1, verso 7 vai dizer: o justo pela sua fé viverá. Uma mensagem emblemática para que a reforma protestante aconteça. Quando Martinho Lutero olhou e começou a ler o livro de Romanos, a tua alma foi impactada. Então nós temos um direcionamento, e Jesus é apresentado como a nossa justiça. Quando abrimos 1 e 2 Coríntios, nós vimos os problemas da igreja que estava acontecendo, e Paulo apresentando Jesus como cabeça da igreja. Quando abrimos Gálatas, nós somos apresentados, Jesus é a nossa liberdade, aonde o apóstolo Paulo trata do homem que anda na carne e que anda no Espírito. E quando andamos no Espírito, estamos na liberdade, irmãos, desta vida. Nós temos o direcionamento de Deus. Quando entramos em Éfeso, nós vemos Jesus sendo apresentado como tudo. E nós vimos o contexto, o texto célebre, que é Éfeso capítulo 6, sobre a batalha espiritual, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra a potestade, principado e hoste espiritual da maldade. Quando chegamos em Filipos, que é a carta que nós lemos nesta manhã,
o que nós encontramos? Jesus é a nossa alegria. E por que eu digo isso e é o tema da minha mensagem? Porque quando você abre a carta aos Filipenses, você vai encontrar algumas expressões que é: alegrai-vos, regozijai-vos, alegre-se, regozijes no Senhor. O que você vai encontrar nesta carta? Paulo pedindo para que a igreja de Filipos venha se regozijar no Senhor. É uma carta da alegria. Quando você vai olhar alguns comentários de teólogo, você vai perceber que todos têm a mesma visão acerca desta carta. É a carta da alegria, aonde Paulo convida a igreja a se alegrar no Senhor. E o tema central é: Jesus é a nossa alegria. Quando você observa o versículo 4, o capítulo 4 a qual nós lemos, o que Paulo está dizendo neste momento? Regozijai-vos sempre no Senhor. Ponto, vírgula. Parece que Paulo já não tem muita coisa para dizer, entre aspas, e ele está dizendo, ele repete e diz: olha, outra vez te digo, regozijai-vos sempre no Senhor. A igreja de Filipos, ela nasceu na segunda viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 16, Paulo passa a Macedônia, funda a primeira igreja da Europa, que é a igreja de Filipos. E a igreja de Filipos era uma igreja cooperadora com o ministério de Paulo. A igreja de Filipos era uma igreja que saltava aos olhos de Paulo, porque era uma igreja fiel ao teu ministério. Só que quando você começa a se aprofundar nessa epístola, você começa a ficar impactado, porque você está vendo a alma de Paulo, a alegria que Paulo tem em servir ao Senhor. E diante desse tema, e o primeiro tópico que eu coloco aqui é: louvado seja Deus, a alegria de estar em Cristo. Paulo está expressando o melhor da tua alma servindo a Deus. Em Filipenses capítulo 1, verso 21, você vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está expressando o melhor da tua alma ao escrever a carta aos Filipenses. Só que o que me chama a atenção quando Paulo começa a escrever a este povo, vendo todos esses versículos, todas essas mensagens de alegria, o que eu imagino? Paulo combateu o bom combate, terminou a sua carreira e guardou a fé. Paulo agora talvez está num sítio de frente a uma praia, numa casa de frente a uma praia, vivendo da aposentadoria do evangelho, a qual ele pregou por muitos anos. E você começa a entender que Paulo está bem, porque ele está expressando uma alegria enorme diante de Deus. Mas não, irmãos, quando você vai na história, Paulo está preso, sendo esbofeteado todos os dias por um mensageiro do diabo. E mesmo assim ele direciona uma carta à igreja dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez te digo, alegrai-vos. Mesmo com toda a situação a qual Paulo está vivendo, Paulo está pedindo para que a igreja se alegre em Cristo. E ele diz: olha, a minha alegria é de estar no Senhor. Então em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele está dizendo: porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se vivermos, disse Paulo em Romanos, porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Esse versículo impacta minha alma, Romanos capítulo 14, verso 8. Porque independente das circunstâncias, Paulo, ele estava feliz em servir a Deus. Independente dos problemas em que Paulo está passando, Paulo estava alegre em servir ao Senhor. Ele chega a dizer em 1 Coríntios 9, 19, porque sendo livre para com todos, fiz-me de servo todos, para ganhar ainda mais. Paulo não se importava, ele está dizendo: me fiz de escravo do evangelho de Cristo, para ganhar almas para
para o Senhor. Independente da situação que ele está passando, Paulo tinha prazer de servir no teu ministério. Se você perguntar um jogador de futebol qual é o seu maior prazer, ele vai dizer é jogar bola, é claro. Se você procurar e fazer uma pergunta a um advogado, ele vai dizer é viver na advocacia. Qual o seu maior prazer? Eu sempre dirigi e sempre gostei. Quando eu comecei a trabalhar como motorista, o meu prazer era dirigir. Por mais que eu goste de computador, mas o meu prazer é dirigir. Mas se você perguntar, Paulo, qual é o teu prazer? É de servir a Cristo. Era de servir ao Senhor. Verso 22 do capítulo 1, ele vai dizer, mas se o viver na carne me dá fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso e gozo da fé. Para proveito vosso e gozo da vossa fé. Paulo está dizendo o seguinte: estou em aperto porque desejo partir para Cristo, mas julgo mais necessário ficar nesta vida para edificação da vossa fé. Paulo tinha prazer, irmãos, de servir ao reino. E o que nós temos observado nos dias atuais, as pessoas perdendo a alegria de servir, perdendo a alegria de estar no reino. Uma certa vez eu conversei com uma jovem que ela casou, uma conhecida minha, e ela disse, eu sou muito infeliz no meu casamento. E eu perguntei a ela por quê? Ela disse para mim, porque eu casei para ser feliz. E eu falei, você está muito errada, porque primeiro você tem que ser feliz. A felicidade do casamento é uma consequência daquilo que você já tem na tua alma. Aleluia. Você já tem que ser feliz em Deus. Você já tem que ser feliz em Cristo e por tudo que Deus já fez na tua vida. Se você casou para ser feliz, você casou muito errado e com um pensamento muito errado. Porque no momento em que servimos a Deus, já temos a alegria de servir a Ele. O salmista disse, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas vale um dia nos teus atos do que 1000 lá fora. Aleluia, independente das circunstâncias, nós temos que ter o entendimento de estar na presença de Deus. É bem melhor do que qualquer coisa aí fora. Eu sirvo a Deus com alegria. Eu tenho um prazer de servir ao Senhor. E tem pessoas que já perderam esse prazer, já perderam esse desejo de estar na igreja, preferem estar em outros lugares. Se der um tempo, quem sabe eu vou para a igreja cultuar e adorar o Senhor. Eu já contei o meu testemunho, irmãos. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, a presença de Deus me impactou tanto que eu queria aquele Deus. Eu disse para o colega meu irmão, o que está acontecendo aqui? Porque eu não sabia o que era presença de Deus. Eu não sabia o que era mover do Espírito. Eu não sabia o que era línguas estranhas. E o meu pastor, irmãos, ele era muito usado. Meu primeiro pastor, ele era muito usado por Deus. Pensa num homem usado pelo Senhor. Ele tinha os 9 dons do Espírito. Sabemos que existem mais, mas ele tinha 9 dons do Espírito ali. E ele era muito usado por Deus. E quando eu via Deus usando ele, irmãos, a minha alma ficava impactada. Eu falava, eu quero esse Deus que usa esse homem. E eu perguntei, amigo meu, o que é isso que está acontecendo? Ele disse, é Deus que está se manifestando. E eu aprendi na católica que Deus está no céu. Ele não, mas Deus está aqui na terra também se movendo em favor daqueles que o amam e o buscam. Eu falei, então se Deus está aqui, eu quero esse Deus. E daí, irmão, em diante, a minha vida era sempre estar na igreja. Era de segunda a segunda. Chegou um tempo que eu pregava todos os dias da minha vida, 3 meses pregando todo dia de segunda a segunda. Tinha sábado que eu pregava na consagração, pregava no trabalho de libertação 3 horas, pregava no congresso 7 horas, ainda para a vigília pregar, mais 1, 2 horas adorando ao Senhor. Domingo eu estava na escola dominical, porque o meu prazer é servir a Deus.
a presença dele, irmãos, eu não consigo ficar fora, longe, em outro lugar, a não ser na casa do Senhor. Eu tenho o prazer de vir aqui todos os dias orar, porque eu gosto de estar na casa de Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E as pessoas, irmãos, já não têm mais esse prazer. Eu amo esse versículo quando Paulo fala para os Gálatas: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Aleluia. Não permita que esse prazer de servir a Deus fuja da tua alma. A alegria de estar em Cristo saia da tua alma, irmãos. Não permita que a tristeza, a amargura domine o teu coração. Deixa o Espírito Santo dominar a tua alma. Tenha prazer de servir a Deus, de viver na presença de Deus, de servir no altar, de ser útil para o reino. Porque a presença de Deus, ela traz alegria independente das circunstâncias. Eu no mundo era muito festivo, irmãos, ficava na rua 24 horas. De segunda a segunda virava a noite, saía, viajava. Quando eu vim para a igreja, por mais que eu pregava todos os dias, minha esposa sabe, eu sempre gostei muito de ficar em casa. Eu fiquei uma pessoa caseira. Ontem a gente estava brincando. Eu não sei o que ela falou. Eu falei para ela: você sabe, se todo mundo se afastar, eu não estou nem aí. Porque a minha alegria é servir a Deus. Eu estou feliz em casa. Em casa, na igreja. A gente estava falando de abandono, de alguma situação dessa, não lembro qual. A gente fala que pessoas entram em depressão porque as pessoas se abandonam. Eu falei: você sabe que eu não esquento nada para isso. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, eu não estou nem aí. Por quê? Porque a presença de Deus está comigo todos os dias. Eu sinto esse gozo, essa paz, essa alegria. Então não me importa. Se eu estou com uma multidão, eu estou sem ninguém. Se eu estou meses, eu ficava meses sem sair de casa, porque eu sempre gostei de ler a palavra. Eu lembro-me quando eu quebrei o pé, o quinto metatarso, acho que foi em 2016. Eu nunca tive uma mensagem de crucificação. Como assim, pastor? Uma mensagem revelada por Deus. Porque se você abrir a Bíblia, você vai pregar sobre crucificação. Eu falei: Deus, me dá uma mensagem revelada. E naquela oportunidade eu fiquei aproximadamente 21 dias em casa. 21 dias lendo a Bíblia. Entre 8 a 12 horas por dia. Deus me deu 3 mensagens sobre a crucificação. Uma trilogia, posso dizer assim. Ele me revelou algo sobre o nascimento, sobre a morte e sobre a ressurreição. Porque o meu prazer está no Senhor. Eu estava com os pés quebrados, irmão, cheio de dívida, com o pé quebrado, com dívida. Mas só o momento de estar ali lendo a palavra, tudo aquilo ali não importava mais, o que estava à minha volta. Segundo, a alegria de estar em Cristo triunfa sobre todo e qualquer tipo de sofrimento. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, capítulo 4, verso 11, ele vai dizer: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda uma coisa: a alegria de estar em Cristo triunfa sobre todo e qualquer tipo de sofrimento. Quando você está na presença de Deus, você consegue triunfar sobre os teus problemas, sobre as tuas perdas, sobre as dificuldades que tu tem passado na vida. Eu tive um pastor, irmãos, que ele me ensinou muito em pouco tempo. Aquele homem, ele morreu com 29 anos e eu fiquei ali com ele 1 ano e meio aproximadamente, quando eu comecei a me membrar. 1 ano e meio, praticamente ele morreu, ele veio a falecer. E naquela oportunidade, acho que eu tinha 20 anos. E ele morre na sexta. No sábado no domingo a gente enterra ele de manhã. E domingo à noite nós estávamos cultuando, porque ele deixou uma igreja. E ali naquela oportunidade, naquele mesmo domingo, eu assumo como vice-presidente da igreja. Eu tinha apenas 20 anos.
Mas aquele homem, ele gostava, ele amava a presença de Deus. Eu nunca vi ninguém com uma unção tão poderosa naquela época. Ele começava a dedilhar, eu lembro-me como se fosse hoje. Ele começava a dedilhar o violão dele, as pessoas já eram tomadas pelo Espírito Santo. Quando ele começava o período de oração, as pessoas já eram batizadas no Espírito Santo. No período de oração de 15 minutos que nós temos aqui, há 20 minutos, naquele período pessoas já eram batizadas no Espírito Santo. Foi a partir daí que eu me apaixonei pelo hino da harpa. Que ele tocava com uma unção tão grande que a igreja era tomada no hino da harpa, de uma forma gloriosa, de a gente não conseguir ficar em pé. A unção era tão poderosa, irmãos, que a gente ficava caído no começo do culto. A gente já estava no chão jogado pela glória e a presença de Deus, e a gente ia até 10 horas da noite, sem saber o que estava acontecendo naquele ambiente de revelação. E Deus tomava a igreja de uma forma poderosa. E ele teve um problema numa oportunidade. Ele amava falar em línguas. Ele falava: Fabiano, como eu amo falar em línguas. A gente ia para o monte, ele parava assim, olhava para o alto do monte, ele falava: Fabiano, eu estou vendo um anjo ali de branco. Ele começava tomado por Deus. E assim, todos que estavam ao lado dele eram tomados pelo Senhor. Deus tinha um mistério muito grande com aquele homem. Só que, ainda novo, ele teve um problema de aneurisma, se não me falha a memória. Começou a convulsionar dentro de casa. E ele passou 7 dias no hospital, e eu passei com ele. Na sexta-feira, ele estava tendo tantas convulsões que ele começou a perder a língua dele. Ele começou a morder a língua e cuspir o pedaço da língua. Chegou na sexta-feira, quase 7 dias de convulsão, ele já não tinha praticamente mais língua. E na sexta-feira à noite, ele começa a chorar. E ele, com as poucas dificuldades que ele tinha de falar, ele falou: eu estou vendo um homem de branco aqui. E eu vejo um corredor. E esse homem está me chamando. Ele começou a falar em línguas e chorar. Começou a falar em línguas com o Senhor. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, cheio de agulhas, ele começou a falar em línguas com o Senhor. Naquela madrugada, Deus o recolheu. Entenda uma coisa, irmãos: a alegria de estar em Cristo, ela triunfa sobre todo e qualquer tipo de sofrimento. Nós poderemos hoje aqui trazer vários pais da fé que foram cerrados ao meio, que foram cozinhados vivos, aleluia, por não negar a fé. Nós podemos falar dos pastores das igrejas do Apocalipse, quantos homens, Antipas e outros homens, que foram perseguidos, mas não negou a tua fé. Eu lembro-me quando eu vi, aleluia, estava lendo o livro Eusébio de Cesareia, a história dos Hebreus, e conta um relato de havia uma mulher, quando estava sendo jogada no Coliseu de Roma, para ser devorada pelos leões, e ela dizia para o marido: eu não sei se eu vou conseguir suportar ver os leões me devorarem. E aquele homem começa a orar e dizer: Senhor, não permita, aleluia, que a minha esposa venha ver isso. Quando eles entram dentro do Coliseu, se não me falha a memória, Eusébio ou Flávio José, porque eles estavam presentes naquela oportunidade. Quando eles entram, eles expiram na mesma hora, antes dos leões devorarem a sua carne. Ei, meu irmão, a alegria de estar em Deus triunfa sobre todo e qualquer tipo de sofrimento. Estamos vivendo um tempo triste, irmãos. O povo está abandonando o evangelho por qualquer coisa. Às vezes, uma cara emborrada de alguém, uma palavra torta, a pessoa já quer sair da igreja. A pessoa já quer abandonar o Senhor. Abacuque capítulo 3, verso 17, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. As pessoas estão largando o evangelho, irmãos, por nada. E nós vimos tantos homens
que perderam a sua vida por amor ao Senhor. Paulo ele vai dizer, Romanos capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Deus, irmãos? Será que essa luta, esse problema tem poder de te separar de Deus, de te afastar da presença dEle? Entenda, a alegria de estar em Cristo, ela triunfa sobre todo e qualquer tipo de sofrimento na tua vida. Terceiro, para terminar, a alegria da salvação. Muitos estão perdendo, não é verdade? Eu não sei o porquê o povo está na igreja. Porque o nosso maior propósito é a salvação da nossa alma. Paulo ele disse, Filipenses 2:12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como efetuar, segundo a tua vontade. Paulo sabia o que estava dizendo. No capítulo 3, ele vai dizer no verso 20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus. O maior propósito de Paulo, ele sabia que era a salvação da tua alma. E eu quero fechar aqui com algo que é pensamento meu e particular. Depois de muitos anos ter lido o Apocalipse, mas é algo particular meu. A gente prega muito e fala muito, muitos falam sobre ruas de ouro, sobre mar de cristal, sobre muro de jaspe. E a gente tem um entendimento que quando adentrarmos ao céu, nós vamos ver aquela lua de ouro. Na teologia trata o ouro como nada, porque você vai estar passando por cima do ouro. Aquilo que o homem valoriza hoje, que é o ouro, lá você vai estar andando por cima do ouro. Quando nós olhamos o Apocalipse, vimos e temos essa percepção que as ruas vão ser de ouro, o mar de cristal, o muro de jaspe. Eu digo para você que tudo isso é simbólico, para termos a dimensão daquilo que está preparado para mim e para a tua vida. Quando nós imaginamos um cenário que rua de ouro, mar de cristal, nós imaginamos a beleza que será este lugar a qual nós estaremos. Mas eu te digo, irmãos, nada disso existirá. Como assim, pastor? E é um pensamento meu, mas a Bíblia está dizendo que as ruas serão de ouro, e o Senhor está dizendo que não haverá ouro e nem mar de cristal. Não sabe por quê? Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 e verso 9 está dizendo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Nenhum homem nunca viu, nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, e nem muito menos tem a condição de subir ao coração do homem, imaginar aquilo que Deus preparou para a tua igreja.
Irmãos, o que Deus preparou para a tua vida é coisa grande. Por isso a Aline disse aqui na sua introdução, dizendo, ser fiel até a morte. E Jesus, ele disse, dar-te-ei a coroa da vida. O que está preparado para a igreja de Cristo, irmão, você não tem ideia o que Deus preparou para a tua vida. Sofremos aqui sim perseguição, a Bíblia diz, irmãos, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu, Senhor, venci o mundo. Nós sabemos que vamos passar por lutas, dificuldade, é verdade, perseguição. Muitas das vezes o nosso próprio irmão se levanta contra nós mesmos. Mas nada disso se compara com aquilo que Deus já preparou para a tua vida. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena seguir até o final. Porque o que Deus está preparou para você é grande. Você não consegue ter ideia nem imaginar aquilo que está preparado para a tua vida. E Paulo tinha prazer e ciência e sabia que a tua pátria não era a terra, mas é o céu. Estamos aqui, irmãos, por causa da nossa alma, por causa da nossa salvação. Sabemos que Deus dá ouro, dá prata. Nós queremos um bom carro, queremos uma boa casa, queremos fazer uma boa faculdade, é verdade. Tudo isso, Deus é poderoso para lhe abençoar. Mas isso não pode ser o principal na tua vida. O principal tem que ser o céu. Aquilo que está preparado na eternidade. Aquilo que Deus já preparou para a tua vida. É saber que um dia, no abrir e fechar dos olhos, quando a trombeta tocar, você encontrará com Ele nos ares. Saber que um dia toda lágrima será enxugada dos teus olhos. Saber que um dia você estará num local, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais luta. Você estará adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na eternidade. Aleluia. Por quê, pastor? Porque eu tenho alegria da minha salvação e não perco ela por nada. Há muito tempo atrás, e vou terminar, eu tenho 10 minutos. Hoje a maior queda dos pastores, sabemos que é o adultério. Muitos homens hoje, eles perdem o seu casamento por causa de mulher. E nós, todos aqui sabem que eu sou contra o segundo casamento. Casou, vai até o final. Quer servir o altar, vai até o final. Dependendo do que, como você se afastou, se divorciou, você não tem como servir o altar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos sabem que eu sou contra o segundo casamento. Pastor, não dá mais, eu vou me separar. Então fique só até o final. Mas como? Se estamos vivendo num tempo de pornografia, um tempo em que o homem não suporta, as mulheres não suportam mais. E um dia, eu tenho muita convicção daquilo que eu estou falando e ciência. Eu já falei isso no nosso discipulado, eu perdi o versículo agora. Um dia eu estava conversando com meu cunhado e eu disse para ele, Franz, eu jamais perderei a minha salvação. E eles brincam, eles sempre brincam, cara, meu cunhado é maluco. Ele fala para todo mundo, meu cunhado é doido, por amar o evangelho. Eu falei, você sabe que jamais eu vou perder a minha salvação. E ele falou, e um dia se você se separar da minha irmã, você vai conseguir? Eu falei, não, mas eu me castro quimicamente. Me relacionar com outra pessoa não me relaciono. E Jesus uma certa vez vai dizer que uns são eunucos por propriedade, porque entende o peso da salvação. Talvez a Isabel consiga achar para mim, porque a gente já teve essa aula.
Quando Jesus fala do reino, ele fala de eunucos, que uns eles se castram por amor ao evangelho. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre da sua mãe, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibato por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Jesus está dizendo que alguns se tornam eunuco por causa do reino dos céus. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu creio que isso jamais vai acontecer. Mas se acontecesse um dia, eu me castrava quimicamente. Por causa do quê, pastor? Por causa do reino dos céus. Irmão, são quase 30 anos no evangelho, não é agora que eu vou perder. Não vou mesmo. Vou até o final. Aleluia. Sabe, porque a minha alegria é a minha salvação. É de um dia poder estar com Cristo. Imagina 30 anos servindo ao Senhor. Quando você abre os olhos, pisca os olhos, está de frente para o diabo. Desgraça. Pior que não dá para sair dali mais, né? 30 anos almejando a presença de Deus. Já tive visões e revelações poderosíssimas, manifestações visíveis de Deus na minha vida. Já contei vários testemunhos aqui. Daqui a pouco eu abro os olhos e fecho, estou de frente para o diabo. Não, irmãos, 30 anos servindo a Deus. Você não tem noção quantas vigílias eu já perdi. Você não tem noção quantos jejuns já fiz, quantos montes eu já subi. Para quê, pastor? Para ter minha vida no altar com Deus, para ter o meu ministério no altar. Tudo que hoje eu construí, familiarmente falando, ministerialmente falando, foi debaixo de joelho, de renúncia. E não vai ser hoje que eu vou perder a minha salvação por causa de uma luta, por causa de um problema, por causa de uma dificuldade, por causa de um desentendimento com a minha esposa. Ela decidiu um dia sair. Eu sei que isso jamais vai acontecer. Não, irmãos. Eu tenho alegria da salvação. Eu tenho um prazer de estar com Cristo. E eu sei que a qualquer momento Cristo irá me chamar. Fica sobre os pés em nome de Jesus. Quantos já perderam essa alegria? Estão jogando no lixo o preço da salvação. O preço foi caro, irmãos. Jesus não morreu naquela cruz para te deixar na beira do caminho abandonado, não. O preço foi caro. Para que hoje você esteja aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor, para você pegar a tua salvação e jogar fora. Por quê? Porque o irmão A falou isso comigo, porque o irmão B falou assim comigo, porque eu estou fraco, eu não quero, mas não, irmãos, o preço foi alto. O preço foi alto pela tua vida. Independente do que você esteja passando, clame ao Senhor, que hoje é a manhã de Deus te renovar nesta casa. Hoje é a manhã de Deus chacoalhar a tua vida. Lute, acarre com o anjo, como Jacó, diga: Senhor, não me abandone. Pai, por mais que eu esteja fraco, renova a minha vida nesta manhã, porque eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder a alegria de te servir. Eu não quero perder a alegria de te adorar. Eu quero estar na tua presença. Aleluia. Custe o que custar, eu não quero sair da tua casa. Eu não quero abandonar o meu chamado e a minha família. Eu quero servir ao teu altar. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje, mas hoje Deus pode renovar a tua mente, renovar a tua fé, para que você não se afaste daquilo que Deus tem para a tua vida, para que você não se afaste daquilo que Deus projetou para a tua história. Paulo, ele disse: a minha pátria não é aqui, é o céu. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são os que Deus preparou para aqueles que o amam. Que o amam. Você não tem noção do que Deus já preparou para você, meu irmão. Por isso não desista agora. Falta mais um pouquinho. Aleluia. Deus é poderoso para abrir o caminho para a tua vida. Deus é poderoso se o mar não abrir e fazer você transpor. Aleluia. Mas Deus é poderoso para te abençoar.
Não desista do teu chamado, da tua vida e do teu propósito com Deus. Calabraxerguevas. Por isso ore. Eu quero orar com você. Diga: Senhor, não me deixe. Não permita que eu venha me afastar da tua presença, Senhor. Renova a minha vida a cada dia, a cada momento que eu estiver na tua casa. A cada momento eu estiver na tua presença. Calabraxurevas. Pai, eu quero te adorar nesta manhã. Senhor, eu quero louvar o teu santo nome. Porque nós vimos a alegria do apóstolo Paulo em te servir. A alegria de estar na tua presença. A alegria que triunfou sobre o sofrimento que teu filho passou. Se fôssemos tratar de tudo que ele passou, a chicotada, a forma que ele fugiu de cidade por um cesto, era tanta naufrágios, e nada disso abalou a tua fé, porque ele tinha convicção e a certeza da sua salvação. Para onde ele ia, Senhor? Ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo na tua presença. Mesmo em cárcere, ele tinha prazer de servir ao Senhor. Deus, que essa tristeza que talvez esteja no coração do teu filho seja um palco para a alegria saltar nesse momento. Senhor, que toda angústia, toda depressão, toda tristeza caia por terra, pelo poder que há no teu nome e da tua palavra. Oh, labracer, Espírito Santo de Deus. Pai, renova a tua igreja. Ela abraçar, e ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. Ruas de adora o Senhor, não permita que nada por onde tire a alegria de servir ao Rei. Não permita que nada tire a alegria de servir ao Reino. Não dá pra comparar. Senhor, renova a tua igreja. E a igreja ao Rei vai celebrar. Está tão perto esse dia. Vamos te abraçar. Entra na presença de Deus, adore. Você que pode, adore. Vou te dar um minuto pra você adorar.
A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito recaiam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diga: